Dizem que o som da terra a bater num caixão é o mais desolador do mundo, mas para Beatriz Almeida, a verdadeira devastação não veio da sepultura, veio do homem que estava ao seu lado. Às 2 da tarde, enterrou a sua mãe. Às 2h05, o seu marido entregou-lhe um envelope que iria destruir a sua vida. Ele deixou-a ali, grávida, falida e sozinha à chuva. Mas o que ele não sabia era que a pobre mulher naquele caixão tinha acabado de deixar a Beatriz uma herança secreta no valor de 500 milhões de euros. E quando ele descobrisse, seria demasiado tarde para a misericórdia. Esta é a história da traição suprema e da vingança mais satisfatória que alguma vez irá ouvir. A chuva sobre o cemitério dos Prazeres, em Lisboa, não era um aguaceiro, era um castigo. Caía em lençóis gelados, transformando o monte de terra fresca sobre a campa de Margarida Vaz numa lamaçal. Beatriz Almeida tremia debaixo de um frágil guarda-chuva preto. Os seus sapatos, umas sabrinas velhas que já tinham visto melhores dias, afundavam-se na relva molhada. Estava grávida de 6 meses, e o peso da sua barriga parecia hoje mais intenso, como se a sua filha por nascer conseguisse sentir a dor que irradiava pelo seu corpo. Já acabamos? A voz ao seu lado era ríspida, impaciente e desprovida de qualquer calor. Marco Quintela verificou o seu Rolex Submariner pela 3ª vez em 5 minutos. Mudou o peso do corpo, tentando manter a lama afastada dos seus mocassins de couro italiano. Marco, por favor, sussurrou Beatriz, com a voz a falhar. Ainda nem passaram 10 minutos desde que o padre se foi embora. Eu só preciso de um momento com a minha mãe. Marco suspirou, um som alto e teatral que formou uma nuvem branca no ar frio. Beatriz, olha à tua volta. Não está aqui ninguém. Só nós e o coveiro à espera que nos vamos embora para ele poder terminar o trabalho. A tua mãe morreu. Ficar aqui a apanhar uma pneumonia não a vai trazer de volta. Beatriz olhou para a simples cruz de madeira. Ainda não tinha dinheiro para uma lápide. A sua mãe, Margarida, tinha morrido de um AVC súbito, deixando para trás um apartamento pequeno e desarrumado e uma montanha de contas médicas por pagar. Ou assim pensava Beatriz. Margarida tinha sido excêntrica, vivendo discretamente, vestindo muitas vezes roupa de lojas de segunda mão e recortando cupons. Marco sempre a desprezara. Chamava-lhe sanguessuga e um fardo. Eu só quero dizer adeus, soluçou Beatriz suavemente. Já o disseste, retorquiu Marco. Ele virou-se completamente para ela, o rosto duro. Era um homem bonito, maxilar, definido, olhos azuis penetrantes, o tipo de rosto que fechava negócios em salas de reuniões. Mas naquele momento parecia um estranho. Na verdade, já que estamos aqui, não há boa altura para fazer isto, por isso vou só arrancar o penso de uma vez. Beatriz limpou os olhos, confusa. Fazer o quê? Marco meteu a mão no bolso interior do seu casaco impermeável lavado a seco. Tirou um envelope pardo grosso. Não era um cartão de condolências. Ele enfiou-o na mão livre dela. O que é isto? Perguntou Beatriz, sentindo o papel úmido debaixo dos dedos. Os papéis do divórcio, disse Marco calmamente. A forma como o disse foi assustadoramente casual, como se estivesse a pedir um café. Já assinei a minha parte. O meu advogado Jaime P. Moraes entrará em contato para tratar da logística, mas quero que saias da cobertura até amanhã à noite. O mundo parou. A chuva parecia ter congelado no ar. Marco, o quê? Ofegou Beatriz, agarrando-se à barriga. Eu estou grávida do teu filho. A minha mãe acabou de morrer. Estamos a enterrá-la neste preciso momento. Eu sei que o momento não é ideal, disse Marco, ajustando os punhos da camisa. Mas não consigo continuar com isto, Beatriz. Estou prestes a tornar-me sócio na Belmonte, associados. Preciso de uma mulher que se enquadre nessa vida. Uma mulher que seja um trunfo, não um encargo. Um encargo? Gritou Beatriz, deixando cair o guarda-chuva.
A chuva ensopou-lhe o cabelo instantaneamente, colando-o ao seu rosto pálido. Eu apoiei-te durante 5 anos. Tive 2 empregos enquanto tu acabavas o curso de Direito. Fui eu que paguei este fato que estás a usar. E eu agradeço isso, disse Marco friamente. Mas crescemos em direções diferentes. Olha para ti, Beatriz. És um rato. Veste-te de trapos. Não tens ambição. E, francamente, não quero mais estar ligado à pobreza da tua família. Não quero que o nosso filho seja criado com essa mentalidade de fracasso. Há outra pessoa, não há? Perguntou Beatriz, a sua intuição a gritar. Marco fez uma pausa. Um sorriso cruel repuxou o canto da sua boca. A Sofia. É a filha do sócio principal. Ela percebe-me, Beatriz. Ela entende o mundo em que vivo. Sofia, a mulher que Marco tinha contratado como consultora há 3 meses. A mulher que lhe sorria demasiado na festa de Natal. Estás a deixar-me, a mim e ao teu filho por nascer, pela filha do teu chefe. Estou a garantir o meu futuro, corrigiu Marco. Deixei-te 5.000 euros na conta conjunta. Considera isso uma indemnização. Usa-os para encontrar um sítio. Talvez voltes para a pequena cidade de onde vieste. Assenta-te melhor. Ele virou-se e começou a caminhar em direção ao seu BMW X5 prateado, estacionado no caminho de asfalto. Marco, não me podes deixar aqui, gritou Beatriz, o vento a arrancar-lhe o som da garganta. Eu não tenho carro. Marco. Ele não olhou para trás. Entrou no SUV de luxo. O motor rugiu e ele afastou-se, salpicando água lamacenta na relva enquanto acelerava em direção à saída. Beatriz caiu de joelhos na lama. Apertou o envelope contra o peito, a gemer. Tinha perdido a mãe e o marido no espaço de 24 horas. Estava sozinha, com frio, e a carregar uma vida que já não sabia como sustentar. Ficou ali pelo que pareceram horas, a tremer tão violentamente que os seus dentes batiam. Não ouviu o som de pneus na gravilha até o carro estar mesmo atrás dela. Não era o Marco a voltar. Era um Rolls-Royce Phantom preto, clássico. Um motorista saiu com um grande guarda-chuva preto, seguido por um homem mais velho num impecável fato cinzento carvão. Tinha cabelo prateado, óculos de aros finos e carregava uma pasta de couro que parecia mais velha que a Beatriz. Ele caminhou até onde Beatriz estava ajoelhada na lama. Não disse uma palavra a princípio. Simplesmente segurou o guarda-chuva sobre ela, protegendo-a do aguaceiro. Dona Beatriz Quintela? Perguntou o homem. A sua voz era profunda, grave e gentil. Beatriz levantou o olhar. O rímel a escorrer-lhe pelas bochechas. Quem? Quem é você? O meu nome é Henrique Torres, disse o homem. Fui o advogado pessoal da sua mãe nos últimos 40 anos. Beatriz pestanejou, limpando a chuva dos olhos. A minha mãe não tinha um advogado. Ela trabalhava numa pastelaria. Mal tinha dinheiro para a renda. Henrique Torres sorriu, um sorriso pequeno e secreto que não chegou bem aos olhos. Ele ofereceu-lhe a mão para a ajudar a levantar-se. Isso, minha cara, era exatamente o que a Margarida queria que todos acreditassem. Por favor, entre no carro. Temos muito que discutir, e não devia estar neste frio. A herdeira da dinastia Vaz não pode constipar-se. O interior do Rolls-Royce cheirava a couro antigo e a uísque caro. O aquecimento estava ligado, envolvendo Beatriz num casulo de calor que lhe fez a pele arrepiar. Ela sentou-se encolhida no banco de trás, com um cobertor de lã grosso sobre os ombros, cortesia do motorista, cujo nome era Alfredo. Henrique Torres sentou-se à sua frente, abrindo uma garrafa térmica prateada. Deitou chá a fumegar numa chávena e entregou-lhe. Beba, ordenou gentilmente. O choque é perigoso para uma mulher na sua condição. Beatriz pegou na chávena com as mãos a tremer. Senhor Torres, eu não compreendo. Isto é um engano. A minha mãe... Ela recortava cupons. Comíamos massa com manteiga durante semanas, quando a conta da luz era demasiado alta. Por que é que você tem um Rolls-Royce? Henrique suspirou.
olhando pela janela enquanto o carro deslizava suavemente em direção à Baixa de Lisboa. Margarida Vaz era uma mulher de disciplina extrema. Beatriz, sabe o que o seu avô fazia? Era agricultor, não era? Numa quinta no Alentejo. Era, assentiu Henrique. Mas em 1974 encontrou cortiça, muita. E depois investiu esse dinheiro numa pequena empresa de tecnologia em ascensão na Alemanha, na qual ninguém acreditava. A Margarida herdou tudo quando tinha 20 anos. Beatriz olhou para ele, atônita. Por causa do seu pai, disse Henrique suavemente. O seu pai casou com a Margarida pelo dinheiro dela. Gastou milhões em 3 anos. Traiu-a e quase levou a fortuna à falência antes de morrer naquele acidente de carro. A Margarida ficou aterrorizada que você crescesse para ser como ele, ou que atraísse homens que só queriam a sua riqueza. Beatriz sentiu um nó formar-se na garganta. Pensou no Marco. Não posso ficar amarrado a um navio a afundar-se. Ela queria que encontrasse um homem que a amasse por quem você era, Beatriz, não pelo nome Vaz. Queria que aprendesse o valor de €1, do trabalho árduo, da bondade. Henrique fez uma pausa, os seus olhos a estreitarem-se ligeiramente atrás dos óculos. Ela andava a observar o seu marido com muita atenção. Ela sabia, sussurrou Beatriz. Ela sabia que ele era má pessoa. Ela mandou-o investigar há 3 anos, revelou Henrique. Sabia das dívidas de jogo dele no Estoril. Sabia da sua ambição e suspeitava da infidelidade muito antes de si. Estava à espera que você visse. Beatriz olhou para o envelope enlameado, ainda agarrado na sua mão. Eu vi hoje. Ele divorciou-se de mim junto à campa dela. O rosto de Henrique escureceu. Um lampejo de raiva genuína atravessou as suas feições. Ele fez o quê? Ele deixou-me, disse Beatriz à voz oca. Disse que eu era um encargo. Disse que eu era pobre e que precisava de alguém com estatuto. Henrique olhou para ela por um longo momento e depois, surpreendentemente, soltou uma gargalhada baixa e seca. Não era uma gargalhada de divertimento. Era a gargalhada de um general que acabara de receber os planos de batalha do inimigo. Estatuto, repetiu Henrique, saboreando a palavra como vinho azedo. O Sr. Quintela é um associado júnior numa sociedade de advogados que fatura a hora. Ele acha que isso é estatuto. Henrique pousou a pasta no colo e abriu os fechos de ouro. Tirou um documento grosso encadernado em veludo azul. Abriu o documento. A Margarida Vaz deixou-lhe tudo. O portfólio inclui direitos sobre explorações de minério em África, uma participação maioritária numa empresa farmacêutica em Zurique, imóveis em Londres, Tóquio e Nova York, e um fundo de liquidez em dinheiro. Beatriz sentiu-se a desmaiar. Quanto? Quanto é que vale? Henrique olhou-a nos olhos. Depois dos impostos, a avaliação atual do patrimônio Vaz é de aproximadamente 520 milhões de euros. Beatriz deixou cair a chávena de chá. Não se partiu, mas o líquido quente derramou-se nos tapetes do chão. Ela não conseguia respirar. 500 milhões de euros. Mas Henrique levantou um dedo. Há uma condição. A sua mãe sabia que você tinha um coração mole, Beatriz. Ela preocupava-se que, se herdasse este dinheiro enquanto casada com um homem como o Marco, ele a manipulasse para lhe dar o controlo. Beatriz olhou para os papéis do divórcio no seu colo. O Marco tinha acabado de lhe entregar a chave da fortuna. Ao divorciar-se dela, ele tinha cumprido a condição. Ele próprio o fez, sussurrou Beatriz. Precisamente, disse Henrique. Tecnicamente, como ele apresentou os papéis antes de se reclamar a herança e como em Portugal os casamentos são por defeito em comunhão de adquiridos, mas as heranças são consideradas bens próprios, ele tem direito a exatamente 0 cêntimos deste dinheiro. Henrique inclinou-se para a frente. No entanto, ninguém sabe disto. Para o mundo, a Margarida Vaz morreu pobre. Para o Marco, você é uma mãe solteira e sem recursos. Se registrarmos a aceitação da herança publicamente, ele pode tentar contestar o divórcio, alegar que a quer de volta apenas para conseguir um acordo.
As lágrimas de Beatriz tinham secado. No seu lugar, uma brasa fria e dura começou a arder no seu peito. Pensou no Marco a afastar-se de carro. Pensou nele a chamar-lhe um encargo. Pensou na Sofia, a mulher, a tomar o seu lugar. Ele quer o divórcio, disse Beatriz, a voz a tremer, mas desta vez de raiva, não de tristeza. Vou dar-lhe o divórcio. Mas não quero que ele saiba do dinheiro. Ainda não. Henrique sorriu, e desta vez foi o sorriso de um predador. Eu esperava que dissesse isso. O silêncio é a nossa maior arma, mas precisa de um sítio para viver. A cobertura está em nome dele. Sim, ótimo. Deixe-o ficar com ela. Tem uma hipoteca, presumo. Uma enorme. Ele é obcecado com as aparências. Excelente. Henrique bateu com o dedo num papel no ficheiro. Sugiro que a mudemos para a propriedade da família. Não é na cidade, é em Cascais. Cascais? Perguntou Beatriz. Era onde os bilionários da tecnologia viviam. Temos uma casa em Cascais. Você tem uma quinta em Cascais, corrigiu Henrique. Está vazia há 10 anos, mantida por pessoal, à sua espera. Mas primeiro, Henrique olhou para o vestido enlameado dela, os sapatos gastos, o cabelo despenteado. Se vamos para a guerra, dona Beatriz, ou devo dizer, menina Vaz, precisamos de a armar. O Marco Quintela destruiu a Beatriz, mas ele nunca conheceu a mulher que está prestes a tomar o seu lugar. Henrique pegou no telefone do carro. Alfredo, leve-nos ao Four Seasons e chame o consultor de compras da Avenida da Liberdade. Precisamos de um guarda-roupa completo enviado para a suíte presidencial. De maternidade, mas feroz. Beatriz tocou na barriga. Ele disse que queria um futuro, sussurrou ela para a chuva que riscava a janela. Eu vou comprar o futuro dele. 3 dias depois do funeral, Beatriz entrou nos elegantes escritórios de paredes de vidro da Belmonte, Associados. Usava um casaco de lã cinzento que era ligeiramente grande demais, calças de ganga gastas e sapatilhas. Parecia exatamente o que o Marco queria que ela fosse, derrotada, pobre e insignificante. A recepcionista, uma jovem com madeixas perfeitas no cabelo, olhou para a Beatriz com um desdém mal disfarçado. As entregas são na entrada de serviço, nas traseiras. Estou aqui para ver o Marco Quintela, disse Beatriz suavemente, agarrando a sua mala. Sou a mulher dele. A recepcionista pestanejou, os seus olhos a percorrerem a roupa da Beatriz. Ah, a mulher. Certo. Ele está na sala de reuniões B. Disse para mandar entrar diretamente. Ele está com pressa. Beatriz caminhou pelo corredor. Sentia os olhos dos paralegais e associados juniores nela. Todos sabiam. Numa firma como esta, os boatos viajavam mais depressa que as transferências bancárias. Sabiam que o Marco estava a largar a sua mulher grávida pela filha do chefe. Provavelmente tinham uma aposta sobre se ela iria chorar. Ela empurrou a pesada porta de carvalho. O Marco estava sentado à cabeceira de uma longa mesa de mogno. Ao seu lado estava um homem que parecia um bulldog de fato, Jaime P. Moraes, o seu advogado de divórcio. E sentada no canto, a olhar para o telemóvel, estava a Sofia. A Sofia era loira, bonita, e usava um vestido que custava mais do que o antigo salário anual da Beatriz. Quando a Beatriz entrou, a Sofia nem sequer se levantou, apenas sorriu com desdém. Estás atrasada, disse o Marco, sem levantar os olhos dos papéis. Tenho um almoço de negócios a 1. Tive de vir de autocarro, mentiu a Beatriz. O seu Rolls Royce estava na verdade estacionado a 3 quarteirões de distância, com o Alfredo a guardá-lo como um falcão. Aqui está o acordo. Jaime P. Moraes deslizou um documento pela mesa. Conforme discutido, o Marco fornece um montante único de 5.000 euros, sem pensão de alimentos, sem direito aos seus rendimentos futuros. Fica com a guarda total da criança, mas o Marco mantém o direito de visita a seu critério. Direito de visita? Perguntou Beatriz, a voz a tremer ligeiramente. Queres ver a criança? Linguagem jurídica padrão, disse o Marco com desdém. Duvido que tenha muito tempo.
com a perspectiva de me tornar sócio e a nossa nova vida. Ele olhou de relance para a Sofia. Mas fica bem no papel ter a opção. Foi preciso toda a força da Beatriz para não se atirar sobre a mesa. Fica bem no papel. Era tudo o que a sua filha era para ele. Uma cláusula, uma nota de rodapé. E se eu assinar isto, disse Beatriz, acabou tudo completamente. Irrevogavelmente, disse Jaime. No momento em que o juiz carimbar isto, vocês são legalmente estranhos. Beatriz pegou na caneta. A sua mão pairou sobre o papel. Marco, disse ela, olhando-o nos olhos. Tens a certeza? Depois de eu assinar isto, nunca mais podes voltar atrás, aconteça o que acontecer. Marco riu-se. Foi um som frio e piedoso. Beatriz, olha para ti e olha para mim. Acredita em mim, eu não vou voltar atrás. Apenas assina os papéis para podermos todos seguir em frente. A Sofia riu-se no canto. De preferência, antes da minha reserva para o almoço. Por favor, Beatriz baixou a caneta. Assinou o seu nome, Beatriz Vaz Almeida. Ela empurrou os papéis de volta. Vou manter o meu nome de solteira, disse ela em voz baixa. Já não quero o teu. Por mim tudo bem. O Marco agarrou nos papéis, verificando a assinatura. Jaime, entrega isto imediatamente, Beatriz. O cheque vai pelo correio. Boa sorte com o que quer que faças. Ele levantou-se, ofereceu o braço a Sofia e saiu da sala sem um olhar para trás. Não perguntou como estava o bebê. Não perguntou onde ela estava a dormir. Apenas saiu para o seu futuro brilhante e resplandecente. Beatriz esperou até a porta se fechar com um clique. Depois, levantou-se. Ajeitou o seu casaco de lã. A sua postura mudou. A curvatura desapareceu, substituída por uma espinha de aço. Ela saiu do prédio, ignorando a recepcionista. Caminhou 3 quarteirões até ao Rolls Royce que a esperava. O Alfredo abriu a porta. O Henrique Torres estava à espera no interior com um copo de cidra espumante. Está feito? Perguntou ele. Está feito, disse Beatriz, a voz gélida. Ele pensa que estou na miséria, pensa que ganhou. Henrique brindou com o seu copo contra o dela. O inimigo mais perigoso, minha cara, é aquele que se pensa estar morto. Agora, vamos para casa. O carro saiu da cidade, atravessando a longa ponte sobre o Tejo em direção a Cascais. Passaram por portões de ferro e ouro, entradas de carros escondidas por enormes cedros. Finalmente, entraram numa entrada que parecia estender-se por quilômetros. A Quinta dos Vaz não era uma casa. Era um santuário, uma fortaleza moderna de vidro, pedra e madeira com vista para o mar. Tinha 6 quartos, uma biblioteca, um cais privado e uma equipa de 5 pessoas que tinham jurado sigilo absoluto. Quando Beatriz saiu do carro, a governanta principal, uma mulher maternal chamada Dona Elvira, inclinou a cabeça. Bem-vinda à casa, menina Vaz. Preparamos o quarto do bebê. Beatriz atravessou a casa, a sua mão a percorrer as superfícies de mármore importado. Parou no quarto do bebê. Estava pintado de um creme suave com um berço que parecia pertencer à realeza. Caminhou até a janela do chão ao teto e olhou para as águas cinzentas do Atlântico. Algures do outro lado daquela água, num apartamento apertado no centro da cidade, o Marco estava a celebrar a sua liberdade. Aproveita, Marco, sussurrou ela, a mão a descansar na barriga. Aproveita a tua pequena vitória, porque quando eu acabar contigo, nem sequer terás um nome para assinar. 6 meses depois, Marco Quintela ajeitava a gravata no espelho da casa de banho da Belmonte. Associados. Parecia cansado. Havia olheiras debaixo dos seus olhos que o corretor não conseguia esconder completamente. A vida com a Sofia não era o conto de fadas que ele tinha imaginado. Afinal, a Sofia não era apenas exigente. Era um buraco negro de finanças. Exigia dias de spa semanais, carros novos e férias nas Seychelles. O Marco ganhava bem, mas estava a perder dinheiro só para acompanhar o estilo de vida dela. Vivia de salário em salário, com um vencimento de 6 dígitos. Pior, a promoção a sócio principal ainda não tinha acontecido. O seu sogro,
O chefe continuava a acenar-lhe como uma cenoura num pau. Só mais um grande cliente, Marco. Traz-nos uma baleia e a sociedade é tua. Marco passou água pelo rosto. Precisava de uma vitória, precisava de um milagre. Voltou para sua secretária, onde o seu assistente, um jovem nervoso chamado Gregório, estava à espera. Doutor Quintela, gaguejou Gregório. Tem uma chamada na linha 1. É o Grupo Aurelius. Marco gelou. O Grupo Aurelius. Eram uma lenda fantasma no mundo do investimento, uma empresa de capital de risco sediada em Zurique que tinha surgido do nada há 6 meses. Estavam a comprar ativos em dificuldades, startups de tecnologia e imóveis por todo o país. Ninguém sabia quem era o CEO. Sabiam apenas que a Aurelius tinha bolsos mais fundos que Deus. Marco agarrou no telefone. Fala Marco Quintela. Doutor Quintela. Uma voz britânica nítida respondeu. Daqui fala Henrique Torres. Represento o Grupo Aurelius. O coração do Marco martelava. Senhor Torres, já ouvi falar de si. O que posso fazer por si? Estamos à procura de aconselhamento local em Lisboa, disse Henrique suavemente. Estamos a planear uma aquisição hostil de uma empresa de logística de transporte e precisamos de um advogado que seja agressivo. Alguém que não se importe de sujar as mãos. O seu nome surgiu. Marco estufou o peito. Sou o seu homem, senhor Torres. Agressivo é o meu nome do meio. Excelente. No entanto, o Grupo Aurelius valoriza a privacidade acima de tudo. Reportará diretamente a mim. Nunca se encontrará com o Conselho de Administração e dará prioridade aos nossos casos acima de todos os outros clientes. Em troca, estamos preparados para lhe pagar uma avança de 50 mil euros por mês, mais as horas faturáveis. 50 mil. Era mais do que o seu salário base. Era o suficiente para pagar os seus cartões de crédito, comprar a Sofia o colar de diamantes com que ela o chateava e finalmente garantir a sociedade. Aceito, disse Marco, quase depressa demais. Quando começamos? Imediatamente, disse Henrique. Estou a enviar os ficheiros agora. Não nos falhe, Dr. Quintela. O presidente da Aurelius é implacável. Marco desligou o telefone e deu um soco no ar. Sim, ele não sabia que a 5 quilômetros de distância, no escritório soalheiro da Quinta dos Vaz, Henrique Torres pousou o telefone e olhou para a mulher sentada na cadeira de couro de espaldar alto. A Beatriz não se parecia em nada com a mulher no cemitério. O peso extra da gravidez tinha desaparecido, substituído por um físico magro e atlético, aprimorado por um treinador pessoal. O seu cabelo, antes de um castanho rato, era agora um castanho rico e brilhante, cortado num bob assimétrico e afiado que gritava poder. Usava um fato branco, feito à medida que custava mais do que o carro do Marco. Nos braços, segurava uma bebé de 3 meses, com olhos azuis brilhantes. Vitória. Ele mordeu o isco? Perguntou Beatriz, embalando a Vitória suavemente. Mordeu o isco, com anzol e tudo, disse Henrique, servindo-se de um brandy. Ele nem sequer leu os termos do contrato que enviei. Está desesperado por dinheiro. Bom, disse Beatriz. Caminhou até a secretária e olhou para o ficheiro com a etiqueta Projeto Ícaro. Qual é a primeira tarefa? Perguntou ela. A empresa de logística, disse Henrique. Tecnicamente, é um conflito de interesses. Essa empresa de logística é propriedade de um dos clientes mais antigos da firma dele. Se ele aceitar o caso para nos ajudar a adquiri-la, está a trair o seu próprio chefe. Beatriz sorriu. Era um sorriso frio, afiado como um diamante. Ele disse que queria uma mulher que fosse um trunfo. Vou torná-lo no maior encargo que a sua firma já viu. Deixa-o aceitar o caso. Deixa-o destruir a sua reputação para nos agradar. E quando ele tiver queimado todas as suas pontes, nós cortamos a corda, concluiu Henrique. Beatriz olhou para a Vitória. A bebé balbuciou, estendendo a mão para o colar de ouro da Beatriz. Ele deixou-nos na lama, Vicky.
sussurrou Beatriz ao bebê. Agora vamos enterrá-lo em ouro. A armadilha está montada. Nos 3 meses seguintes, Marco Quintela trabalhou como um cão. Faltou a jantares com a Sofia, faltou a eventos da firma. Estava obcecado em agradar ao misterioso grupo Aurelius. O dinheiro era inebriante. Os cheques mensais eram compensados instantaneamente. O Marco comprou um Porsche novo. Mudou a Sofia para uma cobertura ainda maior. Sentia-se invencível. Não se apercebeu de que cada caso que o Henrique lhe dava era uma armadilha. Primeiro foi o conflito de interesses com a empresa de logística. O Marco encontrou uma brecha para prejudicar o antigo cliente da sua firma, entregando a empresa a Aurelius numa bandeja de prata. O seu chefe ficou desconfiado, mas os honorários que a Aurelius pagava eram tão altos que a firma fez vista grossa. Depois foi um negócio imobiliário. A Aurelius queria comprar o edifício que albergava a Belmonte de Lisais, associados. O Henrique instruiu o Marco a encontrar uma cláusula no contrato de arrendamento da firma que permitisse ao senhorio aumentar a renda em 300%. Por que faria eu isso? Perguntou o Marco ao Henrique. É o meu escritório. Por quê? Respondeu friamente o Henrique. Se não o fizer, retiraremos a avença. E imagino que já tenha gasto o cheque do próximo mês. O Marco engoliu em seco. Tinha comprado um cavalo de corrida para a Sofia. Um cavalo de corrida literal. Então, o Marco, felo, manobrou legalmente a papelada para que a sua própria sociedade de advogados ficasse a enfrentar o despejo ou a falência, tudo para agradar a um cliente que nunca tinha conhecido. Estava a vender a sua alma pedaço por pedaço. Numa terça-feira chuvosa de novembro, quase um ano depois do funeral de Margarida Vaz, o Marco recebeu um convite. Era um cartão de cor creme, pesado, com relevo a ouro. A gala anual do Grupo Aurelius, em honra dos nossos parceiros e amigos. Traje de gala, salão nobre, Hotel Four Seasons Ritz. Finalmente, disse o Marco a Sofia, acenando com o convite. Finalmente, vou conhecer o presidente. Vou apertar a mão do homem que nos tornou ricos. A Sofia olhou para o convite sem se impressionar. Já não era sem tempo. Preciso de usar algo feito à medida. Não posso ser vista com roupa de pronto a vestir. Compra o que quiseres, disse o Marco, os seus olhos a brilhar de ganância. Depois de hoje à noite, vou pedir um lugar no conselho de administração. Eu sou o menino de ouro. Sofia. Sou intocável. O Marco não sabia que o presidente não era um homem, não sabia que as paredes se estavam a fechar. E certamente não sabia que a lista de convidados incluía não só ele, mas o seu chefe, os sócios do seu chefe e todas as pessoas que ele tinha traído para chegar ali. Não era uma festa, era uma execução. E Beatriz Almeida estava pronta para brandir o machado. O salão nobre do Hotel Four Seasons Ritz era um mar de smokings pretos e diamantes cintilantes. Um quarteto de cordas tocava suavemente num canto, abafado pelo murmúrio da elite de Lisboa. Marco Quintela estava perto da escultura de gelo, a rodar um copo de champanhe. Sentia-se como um deus. Usava um smoking Armani novo, feito à medida. No seu braço, a Sofia usava um vestido vermelho com um decote agressivamente baixo, desenhado para chamar a atenção. Olha para esta gente, sussurrou o Marco a Sofia. Aquele ali é o CEO da Galp. E o ministro? O Grupo Aurelius deve ser maior do que eu pensava. Apenas certifica-te de que me apresentas ao presidente, disse a Sofia, verificando o seu reflexo numa colher. Quero perguntar se eles têm vagas no Departamento de Relações Públicas. O papá tem sido tão mesquinho com a minha mesada ultimamente. Falando em papá, o Marco retesou-se. A caminhar na direção deles estava Arthur Belmonte, o sócio principal da Belmonte, associados e pai da Sofia. Ele não parecia feliz. O seu rosto estava vermelho vivo e ele marchava com determinação. Marco, ladrou o Arthur, ignorando a sua filha. Que raio estás tu a fazer aqui?
O Marco pestanejou, pondo o seu melhor sorriso encantador. Arthur, fui convidado pelo Grupo Aurelius. Tenho feito alguma consultoria para eles. Pensei que isto poderia ser uma boa oportunidade de networking para a firma. Os olhos do Arthur arregalaram-se. Networking para a firma? Estás louco? O Grupo Aurelius é o predador que acabou de fazer uma aquisição hostil ao nosso maior cliente de logística. São eles que acabaram de aumentar a renda do nosso prédio. Estão a tentar sugar-nos até o tutano. O sorriso do Marco vacilou. Sentiu uma gota de suor frio a escorrer-lhe pelas costas. Ele sabia que tinha redigido a papelada para esses negócios, mas não se tinha apercebido de que o Arthur sabia que a Aurelius estava por trás disso. Eu não estava a par dos pormenores. Arthur, mentiu o Marco. Apenas tratei de algum trabalho contratual menor. Bem, é melhor que tenha sido menor, sibilou o Arthur. Porque vou descobrir quem está a dirigir esta empresa fantasma e vou processá-los até a idade da pedra. E se descobrir que alguém da minha firma os ajudou. Ele deixou a ameaça a pairar no ar. De repente, as luzes do salão diminuíram. Um holofote atingiu o palco. O burburinho cessou instantaneamente. Henrique Torres subiu ao palco. Parecia distinto, poderoso e totalmente no controlo. Minhas senhoras e meus senhores. A voz do Henrique ecoou pelos altifalantes. Distinguidos convidados. Vítimas. Uma onda de riso nervoso percorreu a multidão. Vítimas. Esta noite, continuou o Henrique, é uma noite de revelação. Durante o último ano, o Grupo Aurelius tem operado nas sombras. Adquirimos ativos. Corrigimos ineficiências de mercado e testamos o caráter. O Henrique percorreu a sala com o olhar. Os seus olhos pareceram fixar-se no Marco por uma fração de segundo. Muitos de vós se têm perguntado quem está por trás do Grupo Aurelius. Os rumores têm circulado. É um príncipe estrangeiro? Um algoritmo tecnológico? Um conselho de administração sem rosto? O Marco inclinou-se para a frente, o coração a bater descompassadamente. Aí vem ele, o grande homem. A verdade é, disse o Henrique, afastando-se, que o Grupo Aurelius foi fundado com base num único princípio. O verdadeiro poder não ruge, espera. Por favor, deem as boas-vindas à presidente e única proprietária do Grupo Aurelius, a senhora Beatriz Vaz. As pesadas cortinas de veludo abriram-se. O Marco deixou cair o seu copo de champanhe. Este estilhaçou-se no chão de mármore, o som a ecoar no silêncio. A sair para o palco estava a Beatriz. Mas não era a Beatriz que ele conhecia. Não era a mulher com as roupas enlameadas do funeral. Não era o rato que pedia desculpa por existir. Esta mulher era uma deusa. Usava um vestido comprido de veludo azul meia-noite que abraçava cada curva a brilhar sob as luzes como água profunda. Ao pescoço tinha um colar de diamantes tão grande que parecia pesado. A Estrela do Sul, no valor de 12 milhões de euros. O seu cabelo escuro estava apanhado num coque real. A sua maquilhagem era impecável, realçando olhos que ardiam com uma inteligência fria e aterradora. Ela caminhou até ao microfone. Não parecia nervosa. Parecia aborrecida. Beatriz, ofegou o Marco. A sala girava. Aquela é a Beatriz. Quem? Perguntou a Sofia, olhando para o palco com inveja. Aquela bilionária, tu conheces-la? É a minha mulher, sussurrou o Marco, a voz a falhar. No palco, a Beatriz bateu no microfone. Boa noite, disse ela. A sua voz era suave, confiante, sem reconhecer ninguém. Obrigada a todos por terem vindo. Há um ano, eu estava num cemitério à chuva com nada mais do que 5.000 euros e um coração partido. Esta noite, estou aqui como proprietária de um portfólio no valor de 700 milhões de euros. A multidão ofegou. Seguiram-se aplausos. Mas o dinheiro, continuou a Beatriz, levantando a mão para o silenciar, é fácil de obter. A lealdade, a integridade,
Isso é raro. Comecei esta empresa para testar a integridade das pessoas nesta cidade, especificamente a integridade daqueles mais próximos de mim. Ela olhou diretamente para o Marco. O holofote pareceu seguir o seu olhar. Descobri que alguns homens vendem a sua alma por um cheque de avença, disse a Beatriz, a sua voz a baixar uma oitava. Descobri que alguns advogados traem os seus próprios sócios por um vislumbre de poder. E descobri que, por vezes, o encargo que se deita fora é, na verdade, o banco. O Marco sentiu que estava a sufocar. Ela estava a falar dele, do negócio da logística, do aumento da renda. Ele tinha feito aquelas coisas para a empresa dela, pensando que estava a servir um estranho. Tinha destruído o seu próprio chefe por ela. A Beatriz sorriu, um sorriso cruel e belo. Por favor, desfrutem do champanhe. É clássico, tal como a vingança. Ela virou-se e saiu do palco. O pandemônio irrompeu. Marco! Marco! Espera. A Sofia estava a agarrar-lhe o braço, mas o Marco sacudiu-a. Ele estava a correr com adrenalina e pânico. Abriu caminho pela multidão, ignorando o olhar zangado do seu chefe, o Arthur. Tinha de chegar até ela. Tinha de chegar até a Beatriz. Ela é rica, gritava a sua mente. Ela vale centenas de milhões, e nós ainda estamos legalmente casados. Eu nunca assinei o decreto final. Espera, assinei? Não. O período de reflexão. Ainda posso consertar isto. Ele chegou à área VIP, bloqueada por 2 seguranças enormes. Saiam da minha frente, gritou o Marco. Aquela é a minha mulher. Tenho o direito de a ver. Deixem-no entrar, chamou uma voz de dentro. O segurança afastou-se. O Marco tropeçou para dentro de um salão privado. A Beatriz estava sentada num sofá de veludo a beber água. O Henrique Torres estava de pé atrás dela como uma sentinela. A Beatriz não se levantou. Olhou para ele por cima da borda do copo. Olá, Marco. Parece suado. O smoking é alugado? Beatriz, ofegou o Marco, caindo de joelhos à frente dela. Beatriz, oh meu Deus, por que é que não me disseste? Por que é que escondeste isto? Teria feito diferença? Perguntou a Beatriz, friamente. Se te tivesse dito no funeral, terias ficado, ou terias ficado pelo dinheiro. Teria ficado porque és a minha mulher, mentiu o Marco, estendendo a mão para a dela. A Beatriz afastou-a como se ele estivesse doente. Não somos casados, Marco, disse ela. O divórcio foi finalizado há 3 meses. Estavas tão ocupado com o trabalho da Aurelius que nem sequer leste a notificação do decreto final enviada para o teu escritório. Deixaste-a passar à revelia. Podemos casar-nos outra vez, suplicou o Marco. Parecia patético. A arrogância tinha desaparecido, substituída por ganância nua. Temos uma filha. Eu quero ser pai, Beatriz. Quero ser uma família. A Beatriz riu-se. Foi um som sombrio. Henrique, disse ela. Mostra-lhe. O Henrique deu um passo em frente e largou um ficheiro grosso na mesa. O que é isto? Perguntou o Marco. Isto, disse o Henrique, é uma compilação de todos os e-mails, todos os contratos e todas as transações que facilitaste para o Grupo Aurelius nos últimos 6 meses. Detalha como agiste conscientemente contra os interesses do teu empregador, a Belmonte Associados. Prova que violaste o teu dever fiduciário. Prova que cometeste negligência profissional e fraude. O Marco ficou pálido. Vocês contrataram-me para fazer isso. Enganaram-me. Eu ofereci-te uma corda, corrigiu a Beatriz. Tu escolheste enforcar-te com ela. Não tinhas de aceitar o caso da logística. Não tinhas de prejudicar o teu chefe no negócio da renda. Fizeste-o pelo dinheiro. Fizeste-o porque não tens uma bússola moral. A porta do salão VIP abriu-se com um estrondo. O Arthur Belmonte entrou furioso, seguido pela Sofia. Aí estás tu, rugiu o Arthur para o Marco. Acabei de falar com o associado do Sr. Torres lá fora. É verdade? Representaste a empresa que estava a atacar a nossa firma? Traíste-me, Marco.
O Marco levantou-se de um salto, olhando entre a Beatriz e o Arthur. Arthur, por favor, deixa-me explicar. Foi uma armadilha. Ela armou-me uma cilada. Ele aceitou os cheques, senhor Belmonte, disse o Henrique calmamente. 50.000 por mês, depositados diretamente numa conta que ele partilha com a sua filha. O Arthur ficou roxo. Olhou para o Marco com puro nojo. Estás despedido, sai da minha frente, terei a tua licença revogada pela manhã. Nunca mais vais exercer advocacia neste país. Arthur, espera, chorou o Marco. Virou-se para a Sofia. Sofia, querida, diz-lhe, somos uma equipa. A Sofia olhou para o Marco, olhou para o seu rosto suado, o seu desespero. Depois olhou para a Beatriz, sentada ali como uma rainha em diamantes. A Sofia fez as contas. O Marco estava despedido, estava prestes a ser expulso da ordem dos advogados, estava falido. Não me toques, desdenhou a Sofia, recuando. És um falhado, Marco. Eu disse-te que precisava de um vencedor. Vou para casa com o papá. A Sofia virou-se e saiu. O Arthur seguiu-a, parando apenas para cuspir no chão perto dos sapatos do Marco. O Marco estava sozinho. Ficou no centro da sala, a sua vida incinerada no espaço de 5 minutos. Tinha perdido o emprego, a carreira, a amante e o estatuto. Virou-se lentamente para a Beatriz. Tu arruinaste-me, sussurrou ele. Planeaste isto, sua malvada. Eu não te arruinei, Marco, disse a Beatriz, levantando-se finalmente. Ela parecia mais alta que ele nos seus saltos. Eu apenas te deixei ser tu próprio. Ela pegou na sua clutch. Ah, e uma última coisa, disse ela parando à porta. A cobertura. A Aurelius comprou a nota da hipoteca na semana passada. Vamos executar a hipoteca. Tens 24 horas para desocupar. Sugiro que comeces a fazer as malas. Vai chover amanhã. Beatriz saiu, com Henrique a segui-la de perto. Marco Quintela desabou no sofá de veludo, enterrando o rosto nas mãos. Lá fora, os aplausos para a presidente continuavam, altos e estrondosos. A queda da cobertura para o passeio não foi uma queda livre. Foi uma descida lenta e agonizante que despojou Marco Quintela de todas as camadas da sua identidade. Começou na manhã seguinte a gala. O aviso de execução da hipoteca na porta da cobertura era laranja fluorescente, um grito garrido contra a madeira de mogno cara. O Marco ficou ali no seu corredor, rodeado de caixas meio embaladas, a perceber que o silêncio do apartamento era o som da sua vida a desmoronar-se. Ele tentou lutar, claro. Era advogado. Sabia como apresentar requerimentos, como atrasar, como fazer bluff. Mas não estava a lutar contra um banco, estava a lutar contra o Grupo Aurelius. Cada requerimento que apresentava era respondido numa hora por uma equipa de 10 advogados que o enterravam em papelada que ele não tinha dinheiro para ler, quanto mais para responder. Depois veio a audiência de expulsão da ordem. Foi o último prego no caixão. A Belmonte, Associados, não se limitou a despedi-lo, crucificaram-no. As provas que Henrique Torres tinha compilado, os e-mails, as contas secretas, os conflitos de interesse, eram irrefutáveis. O Marco apresentou-se perante o Conselho de Ética, um homem que outrora usava fatos de 3.000 euros, agora a usar uma camisa amarrotada porque não podia pagar a lavandaria. Quando o martelo bateu, revogando a sua licença, soou como um tiro. Vendeu o Porsche, depois o Rolex, depois os móveis de couro italiano. Mudou-se da cobertura para um condomínio, depois para um apartamento e, finalmente, para uma cave na Amadora que cheirava perpetuamente a betão úmido e mofo. Marco Quintela. O homem que se tinha divorciado da sua mulher por ser um encargo, tinha se tornado naquilo que mais desprezava, um fracasso. 5 anos mais tarde. Novembro em Lisboa é impiedoso. A chuva é fria, constante e entranha-se nos ossos. O Marco estava na zona de cargas da Peças Alto do Zé, a tremer num corta-vento azul que era 2 tamanhos demasiado pequeno. Tinha 40 anos, mas parecia ter 55.
O seu cabelo tinha rarefeito até uma retirada esparsa, e o seu rosto estava inchado de uma dieta de noodles instantâneos e cerveja barata. O brilho predatório e afiado nos seus olhos tinha desaparecido, substituído por uma névoa baça e aquosa de ressentimento. Quintela, mexe-te! O Marco estremeceu. O seu gerente, um miúdo de 24 anos chamado Carlos, com uma tatuagem no pescoço e uma atitude problemática, inclinou-se para fora da porta. A contagem do inventário das pastilhas de travão está errada outra vez, cuspiu Carlos, a mastigar um palito. Nem sequer sabes contar até 10, velho. Conserta isso, ou nem te des ao trabalho de vir amanhã. Estou na minha hora de almoço, Carlos, murmurou Marco, agarrando um copo de esferovite com café morno. Não quero saber. Tens sorte de te ter contratado com o teu registro. Agora, ao trabalho. O Carlos bateu com a porta. O Marco ficou sozinho ao frio, a olhar para o asfalto cinzento. Lembrou-se de um tempo em que os associados juniores tremiam quando ele entrava numa sala. Agora estava a ser intimidado por um miúdo que nem sequer tinha acabado o ensino secundário. Ligou o pequeno rádio portátil que mantinha na doca de carga. Precisava de barulho para abafar os seus pensamentos. O Marco gelou. O copo de café escorregou-lhe da mão, salpicando os seus tênis gastos. Vaz Quintela. O nome ecoou na sua cabeça como o sino de uma igreja. Ela tinha mantido o nome dele. O seu coração começou a martelar contra as costelas. Um ritmo frenético e desesperado. Por que é que a Beatriz daria o nome Quintela a um edifício de 100 milhões? Ela odiava-o, tinha-o destruído. A menos que já não o odiasse. A esperança é uma coisa perigosa para um homem desesperado. Na mente do Marco, faminta de afeto e estatuto, a lógica torceu-se. Já passaram 5 anos, pensou ele. Talvez a raiva tenha desaparecido. Talvez ela perceba que uma criança precisa de um pai. Talvez ela tenha mantido o nome porque, no fundo, sente falta da família que devíamos ter sido. Ele olhou para as suas mãos manchadas de gordura. Ela manteve o nome, sussurrou ele. Não pensou, não planeou, apenas reagiu. Arrancou o corta-vento azul e atirou-o para o contentor do lixo. Saiu da zona de cargas, ignorando os gritos do Carlos da janela do escritório. Tinha de chegar às avenidas novas. A peregrinação. Não tinha carro e não tinha dinheiro para um Uber. Apanhou 2 autocarros, sentado no fundo, espremido entre um adolescente com uma aparelhagem e uma mulher com sacos de compras molhados. O Marco olhou para o seu reflexo na janela escura. Tentou alisar o cabelo com saliva. Abotoou a sua camisa de poliéster barata até cima, tentando parecer respeitável. Tem um ar péssimo, admitiu a si mesmo. Mas a Beatriz vai perceber. Ela sabe o que é estar por baixo. Já foi pobre. Vai ver que paguei a minha penitência. Quando chegou ao hospital, a chuva tinha se intensificado para um dilúvio. A cena era deslumbrante. Holofotes maciços varriam o céu noturno. Uma tenda branca cobria um tapete vermelho que levava à entrada de vidro reluzente da nova ala. Uma fila de limusinas e SUVs pretos esperava no passeio, as suas luzes traseiras a brilhar a vermelho no nevoeiro. O Marco ficou no passeio, a tremer. Estava encharcado até aos ossos. A água colava a sua camisa fina à pele, fazendo-o parecer esquelético. Abriu caminho através da multidão de curiosos reunidos atrás das cordas de veludo. Viu rostos que reconheceu da sua vida antiga, juízes, CEOs, socialites. Passaram por ele sem um olhar. Os seus olhos a deslizar sobre ele como se fizesse parte da paisagem, apenas mais um sem-abrigo na cidade. Minhas senhoras e meus senhores, ecoou uma voz pelos altifalantes. Por favor, deem as boas-vindas à benfeitora deste novo centro, a senhora Beatriz Vaz. A multidão aplaudiu. A porta da limusina principal abriu-se. O Marco susteve a respiração. A Beatriz saiu. O tempo não tinha sido apenas gentil com ela. Tinha-a venerado. Usava um casaco impermeável de cor creme, feito à medida na perfeição,
cingido na cintura para exibir uma silhueta que era simultaneamente elegante e imponente. O seu cabelo estava solto, caindo em ondas suaves e escuras sobre os ombros. Irradiava um poder calmo e intocável. Mas não estava sozinha. A segurar a sua mão estava uma menina. O Marco sentiu o ar a faltar-lhe nos pulmões. A menina tinha 5 anos. Tinha caracóis loiros que saltitavam enquanto ela caminhava e olhos azuis brilhantes e curiosos. Estava vestida com um casaco azul marinho com botões dourados brilhantes. Parecia um anjo. Vitória. Os joelhos do Marco fraquejaram. Aquela era a sua filha. A criança a quem ele tinha chamado um encargo. A criança que se tinha recusado a visitar. Ela estava ali a 15 metros de distância. Beatriz! Gritou o Marco. A sua voz estava rouca, a falhar sob o esforço. A chuva engoliu o som. A Beatriz estava a sorrir para os fotógrafos, guiando a Vitória em direção ao pódio. Beatriz, sou eu, o Marco. Ele avançou de rompante. Passou por baixo da corda de veludo, tropeçando no tapete vermelho. Ei, afasta-te. Um segurança, um homem maciço com um auricular, moveu-se com uma velocidade aterradora. Agarrou o Marco pelo ombro e empurrou-o para trás. Larga-me, gritou o Marco, a debater-se contra o aperto do segurança. Aquela é a minha mulher. Aquela é a minha filha. Beatriz, olha para mim. A comoção espalhou-se pelo evento ordeiro. Os fotógrafos viraram as suas lentes do corte da fita para a luta. Os flashes dispararam, cegando o Marco. A Beatriz parou. Não vacilou. Simplesmente fez uma pausa. A sua mão a apertar-se protetoramente no ombro da Vitória. Ela virou-se lentamente. O silêncio que caiu sobre a entrada era pesado. O único som era o silvo da chuva e a respiração ofegante e desesperada do Marco. Beatriz, ofegou o Marco, com água a pingar do nariz. Eu vi a placa. Vaz Quintela. Mantiveste o meu nome. A Beatriz olhou para ele. A sua expressão era ilegível. Não era de raiva. Não era de tristeza. Era a expressão educada e distante que se daria a um estranho que acabara de interromper uma conversa ao jantar. Ela deu alguns passos em frente, puxando a Vitória consigo. O Henrique Torres, fiel como sempre, colocou-se ao seu lado, segurando um grande guarda-chuva preto sobre eles. Eu não mantive o nome por ti, Marco, disse a Beatriz suavemente. A sua voz era calma, transportando-se sem esforço no ar silencioso. Mantive-o porque lhe pertence a ela. Ela olhou para a Vitória. Ela é uma Quintela. É o seu direito de nascença. Deste-lhe esse nome e depois não lhe deste mais nada. Eu posso mudar isso, suplicou Marco, estendendo uma mão trêmula. Eu mudei, Beatriz. Olha para mim. Perdi tudo. Estou a trabalhar numa loja de peças de automóveis. Estou a viver numa cave. Paguei pelo que fiz. Por favor, deixa-me só ver L.A. Deixa-me ser pai. A Vitória escondeu-se atrás do casaco da Beatriz, a espreitar o homem molhado e a gritar. Mamã, quem é aquele? Perguntou ela. A sua voz era pequena, inocente e aterrorizada. O coração do Marco parou. Diz-lhe, rezou ele, diz-lhe que sou o pai dela, diz-lhe que lamento. A Beatriz ajoelhou-se no tapete vermelho, ignorando a umidade no seu casaco caro. Não olhou para o Marco. Olhou apenas para a sua filha, afagou um caracol da testa da Vitória com uma mão gentil. Lembras-te de eu te ter dito que às vezes as pessoas fazem más escolhas? Perguntou Beatriz à criança. A Vitória acenou que sim. E lembras-te de eu te ter dito que às vezes temos de nos libertar das coisas que nos magoam para podermos dar espaço a coisas que nos fazem felizes? Sim, mamã. A Beatriz levantou-se. Olhou para o Marco uma última vez. Os seus olhos estavam límpidos, secos e absolutamente finais. Não havia ódio neles, apenas uma vasta e vazia indiferença. Aquele homem, disse a Beatriz à sua filha, é um fantasma de uma história muito antiga. Não é ninguém que conheçamos.
O Marco sentiu a sua alma estilhaçar-se. Ninguém que conheçamos. Henrique, disse a Beatriz virando-se. Vamos para dentro. Está frio aqui fora. Beatriz, não! Gritou o Marco. O segurança empurrou-o para trás com força. O Marco tropeçou, os seus pés a escorregarem no pavimento molhado. Caiu no betão, esfolando as palmas das mãos. Ele olhou para cima do chão. As portas de vidro do centro pediátrico Vaz Quintela estavam a abrir-se. Uma luz dourada e quente derramou-se para fora, iluminando a chuva como um farol do céu no qual ele estava proibido de entrar. Ele observou enquanto a Beatriz e a Vitória entravam na luz. A Vitória não olhou para trás. As portas fecharam-se. A misericórdia final. A multidão começou a dispersar-se, desconfortável com a cena que acabara de testemunhar. Os paparazzi verificaram as suas fotos, percebendo que o tipo louco não valia a manchete, e seguiram em frente. O Marco ficou no chão. A água encharcou-lhe as calças, gelando-o até a medula. Tremia tão violentamente que os seus dentes batiam. Tinha esperado raiva. Podia ter lutado contra a raiva. A raiva significava que ele ainda importava. Mas a indiferença, ser apagado da história da sua própria filha. Aquela era uma ferida que nunca sararia. Ouviu o clique de sapatos polidos no pavimento. Olhou para cima. O Henrique Torres estava de pé sobre ele. O velho advogado olhou para baixo com um olhar que não era cruel, mas era desprovido de pena. Era o olhar de um homem que equilibra livros de contas. Senhor Quintela, disse o Henrique. Ela deu o meu nome ao edifício, murmurou o Marco, delirante até ao fim amargo. Ela deu-lhe o nome da filha que criou sozinha, corrigiu o Henrique. O senhor foi meramente a necessidade biológica, uma transação. O Henrique meteu a mão no bolso do peito. Tirou uma carteira de couro. O Marco observou-o. Iria ele oferecer-lhe um cheque, um acordo, 10.000 euros, para se ir embora. O Henrique tirou uma única nota, inclinou-se e enfiou-a no bolso da camisa encharcada e manchada de gordura do Marco. O quê? O que é isto? Sussurrou o Marco. 5 euros, disse o Henrique. Para o autocarro. A Beatriz mencionou que se lembrava do dia em que a deixou no cemitério. Deixou-lhe 5.000 euros para começar uma nova vida. Como agora vale aproximadamente 1/1000 do homem que era então, as contas pareceram apropriadas. O Henrique ajeitou o casaco. Não volte, Sr. Quintela. Da próxima vez, a segurança não será tão gentil. O Henrique virou-se e caminhou em direção à entrada do hospital, o guarda-chuva a protegê-lo da tempestade. O Marco sentou-se sozinho à chuva, meteu a mão no bolso e tirou a nota. Uma nota de 5 euros amarrotada. O rosto da Europa olhava para ele. Olhou para o imponente edifício de vidro a brilhar com calor e vida. Olhou para o nome Vaz Quintela gravado em aço por cima da porta. Era um monumento à família que ele tinha criado e à família que tinha deitado fora por uma promoção que nunca chegou. Tentou levantar-se, mas as suas pernas estavam pesadas. Estava com frio. Estava tão incrivelmente frio. O Marco riu-se. Foi um som quebrado e irregular, que se transformou num soluço. Enrolou-se sobre si mesmo no pavimento molhado, apertando os 5 euros contra o peito, enquanto a chuva de Lisboa o lavava, limpando a rua da sujidade, da imundície e dos fantasmas. E essa é a trágica e satisfatória realidade do karma. O Marco pensou que podia descartar um ser humano como lixo, porque ela não se enquadrava na sua estética, apenas para descobrir que ela detinha as chaves do próprio reino que ele estava desesperado para entrar. Ele passou a vida a perseguir ouro, mas na sua ganância deitou fora o diamante.